Os jogos online, para muitos, são um refúgio dessa vida doida que temos que levar hoje em dia, em uma sociedade cada vez mais imprevisível. Uma distração que antes servia de maior parte para as crianças, agora é uma diversão para todas as idades. Cada vez mais, os jogos estão ficando mais intuitivos e cada vez menos offline. Com isso, passamos a jogar com desconhecidos em várias partidas. E hoje em dia, isso é muito comum. Mas, como sempre, ao jogar com um desconhecido, não sabemos que tipo de pessoa está do outro lado da tela. O perigo pode estar mais perto do que você pensa. Uma pergunta foi feita em um fórum: qual sua experiência mais assustadora em um jogo online? E as respostas foram essas que irei narrar. A história do primeiro usuário com o nome de Baxial foi a seguinte. Há alguns anos, quando o GTA V foi lançado, eu tinha um grupo de amigos com quem jogava diariamente. Um dia, combinamos de tentar fazer algo diferente, como corridas ou algo assim. Não me lembro, mas decidimos convidar pessoas desconhecidas de uma party no Xbox Live. Todos nós jogamos por algumas horas. Depois terminamos e fomos para a cama. No dia seguinte, quando entrei, um dos caras da sessão me convidou para jogar no momento em que liguei meu Xbox. Eu entrei, e no começo, a comunicação fluía legal, mas depois ele começou a conversar com sua esposa e filhos enquanto jogava. O estranho era que eu ouvia bem o microfone dele. Era bastante sensível, a ponto de ter certeza que ninguém estava lá com ele na verdade. Seu microfone captava cada pequeno som, até mesmo o som dos carros passando por sua rua. E mesmo assim, nenhuma outra voz dava para ser ouvida. Ele então agradeceu a sua esposa por fazer algo para ele comer e começou a estalar os lábios e a fazer sons falsos, como se estivesse comendo. Era notório que ele estava fingindo tudo aquilo. Acabei perguntando se eu poderia dizer um oi para sua esposa ou um de seus filhos, mas ele ficou muito na defensiva, dando um monte de desculpas como eles acabaram de sair para o mercado ou coisas assim. Eu respondi, mas você estava falando com eles há poucos segundos. Depois de alguns minutos de silêncio, ele saiu da chamada e seu nome sumiu da minha lista de amigos. Nunca mais ouvi falar sobre esse cara novamente. O segundo usuário, chamado EIJYNX, disse: enquanto eu jogava um game chamado Duck Game, entrei em um lobby com 4 pessoas. Uma delas saiu após 2 rodadas. Por fim ficou eu, o dono do servidor, e esse jogador de quem irei falar. Era normal isso acontecer. Se você está acostumado com os jogos online, sabe disso. Por ora, nada havia saído dos limites da normalidade. Até que, bem, digamos que o cara que estava na partida não jogou nada. Ele estava apenas parado e escrevia mensagens estranhas no chat, algumas das quais vou descrever mais pra frente. O boneco dele no jogo tinha um chapéu estranho, uma skin bonita, mas ele não fez nada além de escrever coisas estranhas no bate-papo. Ele falava tudo o que podia. Falava de algumas histórias que sua avó lhe contava. Falava de um homem que roubou o carro do pai. Lembro-me claramente da mensagem que mais me aterrorizou. Ele escreveu: um homem roubou o carro do meu pai. Minha família estava em luto, porque não conseguimos outro carro. Sim, eu sou pobre, mas não se preocupem. Esse homem nunca mais roubará carros de outras pessoas. Ele o conheceu. Quando a partida acabou, ele disse que sua avó havia dito que o fim estava chegando e tudo seria rápido e indolor.
para não nos preocuparmos. Depois disso, ele saiu. Fiquei preocupado com suas palavras, atordoado. Eu o reconheci mais tarde, no mesmo dia, em outro lobby. Perguntei sobre o que significava aquelas coisas estranhas que ele estava falando da última vez. Ele só respondeu: sim, o fim está chegando. Minha avó nunca mente. 27 de novembro. Em breve, minhas palavras se tornarão realidade, e com isso, irei erradicar da existência atual. Logo depois disso, ele saiu do lobby. Esse foi, de longe, a coisa mais aleatória, mas ao mesmo tempo mais assustadora que passei. 3 anos depois desse ocorrido, e eu ainda surto todo dia 27 de novembro. O próximo relato é de uma gamer mulher, com o nick de Karmatic Fox. Gamer feminina aqui. Um dos mais estranhos acontecimentos que passei enquanto jogava online foi com um cara chamado Kevin, que jogou algumas partidas de COD comigo e alguns amigos. Kevin ficou tão apaixonado pelo som da minha voz que nem conversava com os meninos do grupo, a menos que eu estivesse lá e conversando ativamente. Eventualmente, ele quis jogar apenas comigo e mais ninguém. Tive um mau pressentimento sobre isso, então nunca entrei numa partida sozinha com ele. Ele me enviou uma mensagem privada, esperando que eu participasse de um bate-papo particular. Quando recusei, Kevin ficou desesperado. Qualquer jogo que eu estivesse jogando sozinha, ele queria entrar comigo. Me mandava convites sem parar. Quando eu ligava meu console, ele me mandava uma mensagem quase imediatamente. Kevin queria tanto ouvir minha voz no microfone que até se ofereceu para comprar alguns jogos online para mim se eu falasse com ele por alguns minutos. Ele ficou chateado quando eu recusei de novo, e de novo, e de novo. Sua atitude mudou e ele se tornou mais agressivo. Simplesmente Kevin começou a enviar várias mensagens com palavras terríveis como puta, vadia, e dizendo que eu não prestava para nada. Ainda teve a cara de pau e terminou implorando para que eu lhe enviasse uma mensagem de voz minha gemendo. O terceiro usuário, com o nick de Vest MC Bonner Hall, contou também o seu relato. Eu jogo PUBG Mobile e ele tem um chat de voz, como todos nós sabemos. Então, enquanto jogávamos na semana passada e me comunicava normalmente com meu time, percebi que tinha um cara que não falava nada. O microfone do celular dele só fazia um zumbido de estática. Fomos até o final da partida e estávamos quase vencendo, quando fomos encurralados em uma casa. Então, enquanto prestávamos bastante atenção nos barulhos para nos protegermos, o microfone daquele cara fez um barulho alto e a estática parou. Tudo o que ouvimos foi: levanta e fala cadê o dinheiro? E um barulho de tiro seco, antes que o personagem desse cara simplesmente parasse de se mover. Nós perdemos a rodada, e o rapaz nunca mais respondeu nenhum convite nosso. Todos os dias, pergunto a mim mesmo o que aconteceu. Se você gostou dessa série de relatos, se inscreva para receber mais e deixe seu gostei. Envie seu relato para mim lá no meu Instagram também. Quem sabe ele não aparece aqui. Até a próxima. Obrigado.